Primeiro palestrante, Walter Henrique Castro Fritti. É professor do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande. Possui graduação em Letras, Língua Inglesa e Literatura Correspondentes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado em Literatura de Língua Inglesa pela mesma universidade e doutorado em Literatura de Língua Inglesa. Atua nas áreas de ensino de língua e literatura, com ênfase em literaturas de expressão inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: romance de fantasia, dramaturgia anglo-americana contemporânea, literatura infantil e juvenil e ensino de leitura e literatura. Ainda tem experiência na área de artes, com ênfase no teatro. É diretor artístico do Grupo Teatro do Rio, em Porto Alegre. Então, nossas boas-vindas ao professor Walter Henrique de Castro Fritti. Desculpa, pessoal, eu só não entendi. Após a apresentação, eu inicio ou vocês vão apresentar todos os membros da banca? Você inicia sua fala, depois a cada apresentador, a cada membro da banca, a gente faz a apresentação. Tá certo. Então, eu tive um pequeno problema tecnológico que eu tentei resolver aqui. Eu tive que entrar 2 vezes na sala porque a câmera do meu computador resolveu não funcionar, né? Então eu vou apresentar com o meu computador, mas eu vou falar através do meu celular. Vamos ver se vai funcionar. Eu espero que sim. Bom, então, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder participar desse evento que eu tive a grata alegria de ser convidado através da professora Eliane Galvão, minha colega de GT na Ampol. E sempre é muito bom voltar à Unesp e conversar com vocês. Esse diálogo sempre é muito salutar e, com certeza, academicamente muito relevante. Como o tema proposto era o modernismo e especialmente concentrado na figura do Joyce, e quando a Eliane me convidou, eu pensei, nossa, eu gosto muito do Joyce, mas você sabe que não é com esses temas que eu trabalho. Então, a ideia que surgiu foi falar dessa experimentação estética dentro do movimento modernista das literaturas anglófonas, mas pensando a partir do meu objeto de pesquisa, que é a fantasia, né? Nessa fala que eu intitulei A Estética da Fantasia, Modelos Míticos nas obras de J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Mas mais do que falar sobre modelos míticos, é pensar de que forma a obra desses autores, de que forma a fantasia, né, de que forma esse olhar que volta para o épico, que volta para o mito, se insere dentro do modernismo, especialmente quando a gente pensa em questões filosóficas que tangenciam, né, esse gênero. Eu gostaria de começar a minha fala, então, apresentando 2 contrapontos, né? Quando o movimento do romance de fantasia, que a fantasia sempre foi, né, uma questão muito presente na literatura de língua inglesa, ela, na verdade, é fundante, né, um elemento fundante quando a gente pensa em épicos como Beowulf, ou, enfim, toda a literatura que vem ali no período vitoriano, né, a própria a, a própria a dramaturgia shakespeariana vai apresentar também muitos elementos da fantasia, mas quando ela surge como um gênero
dentro do romance, um subgênero, ela causa uma espécie de desconforto de alguns críticos, né? E um desses críticos, talvez uma das críticas mais ferrenhas à fantasia, foi a professora Germaine Greer, uma professora australiana, deu aula há muitos anos, né, na Universidade de Cambridge e em outras universidades. Ah, e ela é uma grande autoridade dentro dos estudos feministas, mas ela sempre foi uma crítica ferrenha, né? Especialmente depois de um episódio que aconteceu em 97, quando a BBC, junto com a livraria Waterstones, resolveu fazer uma enquete para descobrir entre os seus votantes qual era o escritor mais influente do século. E quando Tolkien ficou na frente de Joyce, isso revoltou muito a professora, que resolveu realizar a sua própria enquete, então, no meio acadêmico. E essa enquete teve o mesmo resultado. E isso deixou essa professora bastante impressionada com o que estava acontecendo, né? Numa espécie de gerência do gosto literário, né? Ela deu uma série de entrevistas e escreveu para muitos jornais, mas eu separei esse trecho em que ela diz: Desde minha chegada a Cambridge em 64, tem sido meu pesadelo que Tolkien se tornaria o escritor mais influente do século XX. Bem, o sonho ruim se materializou. Os livros que vêm na esteira de Tolkien são mais ou menos o que você esperaria. Fuga da realidade são sua característica dominante. Em contraponto ao que a professora Greer coloca, eu gostaria de trazer a opinião do poeta Auden, que em um texto que ele escreveu para o New York Times, também falando sobre essa empreitada literária do professor Tolkien, ele tem uma opinião um pouco diferente. Ele diz: dificilmente me recordo de um livro sobre o qual tenha tido discussões tão acaloradas. Ninguém parece ter uma opinião moderada sobre ele. Um ou outro, como eu, acham-no uma obra de arte do seu gênero. Outros não o suportam. E devo confessar, dentre aqueles que o são hostis, há alguns pelos quais nutro um grande respeito no que tange aos seus julgamentos literários. A princípio, eu posso apenas supor que algumas pessoas se opõem às jornadas heróicas e aos mundos imaginários, por sentirem não se tratar de nada além de uma leitura escapista, frívola. Consequentemente, o fato de um homem como o Sr. Tolkien, um filólogo inglês que ensina em Oxford, dispensar tais esforços incríveis por sobre um gênero que para eles é, por definição, superficial, é deveras chocante. Bom, essas opiniões distintas sobre a obra do Tolkien, em específico agora, vão ser exatamente os elementos fundantes de toda a crítica que vai se estabelecer sobre a fantasia, mais talvez sólida, né? Eu acredito que tem três momentos nas literaturas de língua inglesa em que o gênero fantasia se insinua, mas é nessa segunda grande onda, o primeiro no período vitoriano, o segundo aqui, né, nesse momento pós-guerra, durante o modernismo, com a criação do grupo Inklings, né, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Mas uma das críticas mais ferrenhas é, especialmente de críticos que estão na esteira da professora Greer, é a questão da fuga da realidade. E é essa, talvez, uma das principais questões que precisam ser discutidas. Porque se parte de um princípio de realidade, de uma hermenêusis de realidade, essencialmente materialista, como se a imaginação, como se o mito, como se o sonho, como se o devaneio, como se o simbólico e o arquetípico também não compusessem a realidade. Então é a partir desse ponto que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, né? Eu trouxe aqui algumas características que o Oxford Companion to English Literature traz para que a gente possa conversar.
algumas características que ele aponta, né, sobre o modernismo nas literaturas de língua inglesa. Quais características, né? Algumas características marcantes seria a experimentação, o individualismo, né? Experimentação literária mesmo, propor novas formas de se fazer literatura, centrado no indivíduo, né? Não mais uma ideia de uma literatura que abrange a sociedade como um todo, mas focada no indivíduo, com perspectivas múltiplas, né? Muitas vezes mais de uma voz se manifestando ao mesmo tempo, e dispositivos literários que vão, sejam eles imagéticos ou mesmo estruturais, como a gente vai ver na obra do Beckett e do Joyce, que vão apontar para uma nova forma de se fazer literatura. E aí fica a pergunta, mas será mesmo que escritores como C.S. Lewis e como o Tolkien estão tão distantes dessas características? Quando C.S. Lewis funda os Inklings, que é um grupo de professores, amantes de literatura, escritores ou, enfim, homens que tinham pretensões literárias, que gostavam de escrever sobre literatura, escrever e conversar sobre mitologia, teologia e outros assuntos que estão que compõem esse amálgama de interesses. Eles fundam esse grupo, que é uma espécie de trocadilho, como o professor Tolkien explica, né, com o nome, sugerindo tanto pessoas com sugestões e ideias vagas ou ainda não formadas, como pessoas que se interessam por tinta, né, duplamente adequado para um grupo de escritores que estão discutindo trabalhos em andamento. Então é aí que eles começam nessa volta, nesse resgate às questões do épico, do mítico, do simbólico, da discussão de uma mitologia fundante da cultura anglófona. A partir dessas discussões acadêmicas e literárias, começam a surgir obras bastante interessantes e diferentes da produção vigente. Quando a gente pensa em grandes nomes, né, do período como o Forster, a Virginia Woolf, o Beckett, o Joyce, enfim, entre tantos outros, realmente é bastante esquisito até o que está sendo produzido por esse grupo de escritores. Mas não parece que eles estão realmente muito engajados com o mainstream. Dentro dessa produção deles, eles estão mais voltados para uma estética que recorda o mitológico, que conversa e dialoga diretamente com o mito. O mito aqui pensado como um lugar, como um espaço narrativo de um pensamento mágico religioso, portanto, um pensamento simbólico. O mito como uma mensagem cifrada, como uma espécie de narrativa que sempre guarda algo que precisa ser interpretado e ele não é meramente dado. Ele sempre está no campo do mágico religioso e do simbólico. O seu conteúdo ele nunca é expresso literalmente, não é literalmente dado, né? Mas ele possui um valor e esse valor é simbólico da sociedade, mas da nossa própria psique, como teóricos, né, da psicanálise, como o Freud, da psicologia analítica, como o Jung, vão nos mostrar através dos seus estudos. Então, nós temos dois contrapontos, né? Duas formas em que a crítica vai se ensaiando e se colocando para falar sobre fantasia. O Brian Atterbury, no livro dele Estratégias da Fantasia, de 92, ele vai meio que mostrar como é que são esses dois caminhos, né? O primeiro deles enxerga a fantasia como um gênero de literatura escapista, que combina um determinado conjunto de artifícios, personagens, como dragões, espadas, anéis, mágicos, monstros e afins.
em um enredo previsível que geralmente coloca em evidência as forças do bem triunfando sobre um mal monolítico. Essa é uma visão. Outra visão seria um modo sofisticado de contar histórias, caracterizado por diferentes estilos que orbitam em estruturas semelhantes, desafiando de forma subversiva o que se espera do gênero romance. Uma das questões que ele é subversivo é a questão da mimesis, porque ele não é uma mimesis do cotidiano, não é uma mimesis da realidade. Eu vou botar essa realidade em aspas bem grandes, porque uma das questões que eu queria discutir com vocês é justamente o que é a realidade, né? Então tem bases em narrativas mitológicas e recaptura, de certa forma, a liberdade da construção de universos ficcionais não miméticos, fadados a representar a realidade. Obviamente, eu não preciso estar bem claro pelo meu discurso que eu estou filiado a essa segunda vertente. Me considero um crítico que enxerga a fantasia como um modo bastante sofisticado de produzir literatura. E aí eu gostaria então de entrar na dimensão simbólica e filosófica dessa discussão da realidade. A imaginação, ela sempre foi relegada a um segundo plano, né? Parece que tudo, né? Mesmo quando a gente pensa no contraponto desde o início da filosofia e da forma como depois a filosofia ocidental vai se desenhar, uh, em vertentes que parece que ou vem de Platão ou vem de Aristóteles, parece que a gente está num pensamento que permeia ou o simbólico ou o excessivamente racional aristotélico, como se fosse possível fazer essa divisão, como se fosse possível fazer o que Dr. Jekyll faz ao se separar de Mr. Né, e criar o Mr. Hyde. Não é possível retirar da nossa Constituição a nossa parcela simbólica, a nossa parcela mítica, a nossa parcela, como o Jung vai dizer, sombria, né? Todas essas parcelas estão dentro de nós, dentro da nossa psique e nos constituem como ser humano. Então, pensar a realidade como uma mimesis da materialidade é, no mínimo, empobrecedor. Então, o Castor Bartolomé Ruiz vai trazer no seu livro Paradoxos do Imaginário que a imaginação humana é uma energia vital, inalienável das configurações do sentido. Ela transcende e ordena todas as outras atividades da consciência. Então, antes da racionalidade consciente, existe a imaginação. Ela nos acompanha desde o seio materno. Ao nascermos, não pensamos, não imaginamos, não raciocinamos, mas sonhamos. Não argumentamos, mas fantasiamos. Ah, o mundo que nos rodeia. Então, a mera racionalidade não constitui a totalidade da identidade humana. Existe, então, uma espécie de contraponto que precisa ser feito. Quando nós lemos críticas como a da professora Greer, existe por trás disso uma visão de mundo em que o real se contrapõe à imaginação, assim como a verdade se contraporia ao erro, né? O imaginado visto como um subproduto da realidade, então atribui-se a ela um papel de coadjuvante da realidade. A imaginação, assim, né, é ignorado que ela possibilita que o logos possa justamente extravasar suas tensões. É a partir da imaginação que ele pode se recriar dentro de uma imaginação simbólica, mística, enfim, simplesmente relaxando na arena do lúdico, né? E ele traz, né, o professor Castor Bartolomé Ruiz, justamente que na modernidade estabeleceu-se uma estreita ligação moral entre o bem e a racionalidade. Algo só é bom e verdadeiro se é racional, se está dentro da mimesis da materialidade. A sua verdade, a sua bondade dependem da argumentação lógica, da comprovação empírica ou da utilidade tecnológica.
Mas aí tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos quando eu estou dando aula sobre Shakespeare. Quem vocês acham que vai viver mais tempo? Nós ou Romeu e Julieta? Nós temos materialidade, nós temos um corpo, nós estamos aqui agora, né? Estamos conversando nesse momento. Mas um produto imaginado e simbólico também constitui uma realidade, né? Então, fica a pergunta: está a realidade configurada de forma definitiva e possui ela uma estrutura plenamente determinada? Será? Será que a realidade existe num processo permanente, em certa forma aleatório de realização e subsiste em forma de indeterminação? Resulta óbvio que, ao falar de determinação e indeterminação da realidade, há uma grande diferença entre a realidade física, da química, da astronomia, inclusive da biologia, e da realidade antropológica, sócio-histórica e, para nós aqui, o que interessa, a realidade estética, né? Já que estamos falando de uma estética da fantasia. Ah, outro pensamento bastante importante que eu trago desse professor é a visão de que o simbólico ele está inserido o tempo todo na nossa hermenêusis da realidade, na forma como nós deciframos a realidade, na forma como a gente lê distintas de ler a realidade quando a gente pensa na situação que a gente vive hoje no nosso país, né? Então, esse trechinho que ele traz é bastante interessante. Ele diz o seguinte: para o ser humano, o mundo nunca pode ser apresentado, ele sempre tem que ser representado. Toda apresentação é formada numa representação de sentido instituído. Qualquer conhecimento do mundo implica numa construção de sentido. As coisas não se apresentam para ele de forma imediata e objetiva. Ele as recria por meio de sentido, transformando-as de elementos insignificantes em objetos carregados de significado cultural. O mundo do ser humano é sempre um sentido de mundo. Desse modo, o significado, desse modo, o sentido reflete o mundo como se fosse uma rede de significados culturais, por meio dos quais se compreende e se transforma a realidade. O homem não conhece as coisas de forma imediata. Para aceder a elas, precisa sempre de uma mediação ou hermenêusis. Essa mediação é constituída pelo sentido que a pessoa cria para tudo que o rodeia. De certa forma, fazendo isso seria uma espécie de resgate da imaginação. Essa leitura de mundo em que o racional é valorizado, mas a imaginação também é colocada como uma forma de realidade, como uma forma de realidade imaterial, simbólica e, enfim, arquetípica, é uma forma de resgate, né? E como ele diz, é um resgate dos porões da exclusão daquela que foi habitualmente considerada a louca da casa, né? A imaginação. Eu acho que alguém pode me dizer quanto tempo eu tenho ainda? Só para eu saber se eu acelero mais aqui um pouquinho ou... É que o microfone de vocês está desligado, então eu não ouvi. Mais 10 minutos. Tá certo então. Então eu vou avançar. Quando quando a fantasia é apresentada como escapismo, especialmente pela crítica direta ali do período do modernismo, em que essas obras foram inauguradas, e depois por uma crítica acadêmica que vai ser chamada, inclusive, por alguns professores, como o professor Tom Shippey, de literati, ou os vigilantes do gosto literário, aqueles que dizem, aqueles que professam. Acho que o professor Harold Bloom é um bom exemplo, né, desse tipo de crítico literário, que vai dizer o que é bom e o que não é, o que deve ser lido e o que não deve ser lido.
e eu não acredito que exista mais espaço para esse tipo de crítica literária, né? Pelo menos não na minha forma de enxergar tanto o fazer literário quanto o fazer da crítica literária. Então, será que a fantasia é escapista mesmo, né? Será que ao adotar um modelo que conversa com questões que são inerentes a histórias, a narrativas, a estruturas narrativas que permeiam todo o globo terrestre, que conversam diretamente com todo o globo terrestre, a fantasia não está trazendo de volta questões que são importantes para aquilo que o Jung vai chamar de processo de individuação, ou seja, a partir de narrativas que possuem claramente um conteúdo simbólico, um conteúdo que pode sim ser muitas vezes antitético, colocando em confronto a luz e a sombra, o bem e o mal, de uma forma que pode ser vista como maniqueísta, né, uma visão maniqueísta do mundo, mas que nessa visão antitética estão elementos simbólicos muito importantes que fazem parte da nossa constituição, que fazem parte da nossa constituição simbólica, desse processo que o Jung vai chamar de individuação. A derrotar monstros, é interessante o pensamento que a discípula do Jung, a professora Marie-Louise von Franz traz, que ela diz que na fantasia o ato de vencer um monstro ele está sempre associado às nossas próprias batalhas internas. É uma forma de introduzi-lo solar na escuridão do nosso próprio inconsciente. Então, a narrativa mítica, a narrativa mitológica, que parece dialogar diretamente com o romance de fantasia, que parece compartilhar com o romance de fantasia, inclusive, uma estrutura de narrativa, lida com essas questões. É a introdução solar, a introdução de luz em lugares obscuros dentro da nossa própria simbologia, da nossa própria psique. Quando a gente pensa na literatura infantil, produzida por nomes como C.S. Lewis, ou aqui, né, nessa imagem que eu trouxe do alemão Michael Ende, na História Sem Fim, trabalham com questões que são muito importantes, que são as simbologias de passagem. Toda criança passa por uma série de fases, né, da constituição da sua psique. E nós podemos encontrar uma série de histórias que compartilham a mesma estrutura. Nós temos histórias como Peter Pan, As Crônicas de Nárnia, A História Sem Fim, Alice no País das Maravilhas, Harry Potter, enfim, uma série de histórias em que nós temos um elemento estrutural muito semelhante. Nós temos uma criança ou um grupo de crianças que está enfrentando um problema que precisa ser solucionado, um problema com o qual ela não consegue lidar ou não dá conta. Ela é sugada, drenada para dentro de um universo de fantasia. Lá ela tem que enfrentar perigos muito maiores do que aqueles aos quais ela estava enfrentando. Ela recebe uma espécie de iniciação simbólica nesse mundo de fantasia. Para que ela possa voltar, então ela vai estar apta, depois dessa passagem por esse universo de fantasia, a lidar com aquele problema que ela tinha deixado para trás. Tolkien vai fundar um termo que vai ser bastante discutido e que é talvez uma das questões que de certa forma, mais o deslocam do período modernista, que é o da eucatástrofe, ou seja, a boa catástrofe, o bom fim. Né? Mas o Joseph Campbell, mitólogo norte-americano, ele vai dizer que o final feliz do conto de fadas, do mito, da Divina Comédia, e aqui eu vou trazer, então, ou do romance de fantasia, ele não é para ser visto como uma contradição, mas como uma transcendência da tragédia universal do homem. Né? Essa boa catástrofe, esse final feliz, não mais visto então como uma espécie de
ingenuidade, mas sim como uma transcendência da tragédia. E aí, para finalizar, eu gostaria só de fazer algumas breves aproximações com a estrela desse evento, que é o Joyce, para mostrar que talvez eles não estejam tão distantes assim, né? Cada um dos dois, tanto o professor Tolkien quanto o Joyce, escreveu a sua obra-prima, um grande livro, né? Um livro muito volumoso, mas eles já apareciam, né? Narrativas mais curtas. Ambos fizeram experiências com a linguagem. Joyce fez experiências com a língua inglesa, provocando uma série de desconfortos, né, para o leitor, para que o leitor realmente precisasse. Era um grande desafio, né? Ler Finnegan's Wake é o grande desafio de todo leitor de língua inglesa, porque é uma experimentação no campo da linguística também. Já o professor Tolkien vai criar línguas, né? A partir do seu conhecimento da filologia, ele vai criar línguas para que aquelas raças daquele lugar que ele criou possam se expressar. Ambos usam referências ao gênero épico e ao mito, né? Nós temos em Ulisses a referência clara à Odisseia, assim como toda a estrutura do Senhor dos Anéis e a forma como ele é pensado, a lógica de mundo, é a mesma lógica de mundo de Beowulf, uma das obras que com certeza o professor Tolkien mais estudou durante toda a sua vida. E eu acho que o mais cômico é que ambos eles receberam um tratamento similar da crítica, né, da inteligência britânica, ou os literati, como o professor Shippey chama, né, esses vigilantes, né? Mas eu acho interessante o que o professor Shippey traz, que nos diários da Virginia Woolf, ela fala de uma forma bastante irritada, definindo o trabalho do Joyce como iletrado e ralé, né? Então, talvez eles não estejam tão distantes, né, como nós pensamos. E aí, para encerrar, eu gostaria de descaradamente fazer propaganda do livro que nós lançamos essa semana. Eu, o professor Fábio e a professora Regina Zilberman organizamos um livro que se chama Aspectos do Romance de Fantasia, Motivos Míticos e Maravilhosos na Literatura. Ele foi lançado, é um e-book, foi lançado essa semana pela editora da FURG. Ele está disponível gratuitamente lá no acervo digital da FURG. Depois eu posso deixar aqui o link para vocês. Ele conta com um artigo, com capítulos, inclusive da professora Eliane Galvão, que escreveu sobre o Hobbit, e uma série de outros professores das 5 regiões brasileiras e de professores do exterior também. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e ansioso para assistir a fala dos meus colegas e poder conversar um pouquinho mais com vocês depois. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor Walter, pela sua magnífica palestra, sua fala, uma fala bastante provocadora, instigante, e nos desafia a olhar a realidade, talvez, e a imaginação de outras maneiras, né? Talvez sejamos acostumados a olhar. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso evento e passando a palavra, então, as perguntas ficam para depois, né? Acho que essa fala aqui vai provocar, já tem provocado muitas perguntas, acho que todos também, então ficam aí para o final de tirar as perguntas. Então, passamos a palavra ao professor Gentil Luiz de Faria, que é professor aposentado da Unesp desde 1998, mas continua atuando em 2 programas de pós-graduação como professor colaborador e pesquisador voluntário da Unesp no campus de São José do Rio Preto, São Paulo. Possui graduação em Letras Vernáculas pela Universidade de São Paulo, graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Letras, na área de Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo,
Doutorado em Letras, Teoria da Literatura e Literatura Comparada, também da Universidade de São Paulo, livre docência em Literatura Inglesa pela Universidade Estadual Paulista e professor titular dentro da Unesp. Tem pós-doutorado pelas universidades de Indiana, de Constance, Stanford e Harvard. Então, passamos a palavra então ao professor Gentil dos Países. Muito obrigado pela apresentação. A gente vê assim, aposentado, né, desde 98, você recebe assim, uma carga, né, um choque. O tempo voa, né, como diz o senso comum. Né? É um prazer muito grande estar aqui em Assis, estar comentando com os colegas que eu não venho a Assis já desde o século passado. Que as coisas foram diminuindo, tal, os encontros foram ralhando, né? E antes a gente tinha maior contato, né? E agora foi difícil ser até contente quando eu recebi, né, do meu sarcófago, né, o convite para estar aqui, né, no dia de hoje para falar sobre Joyce, que é uma das minhas obsessões como professor, né, e crítico de literatura, né? E esse ano que é o ano centenário da publicação do Ulisses, né? Vocês sabem que 2 de fevereiro de 2022 foi a data que, há 100 anos, o livro foi lançado, depois de muita luta, né? Lançado em Paris, né? Porque a censura dos outros países não permitia que o livro fosse lançado. E o Joyce resolveu lançar em Paris, né? E com o lançamento em Paris, ele ganhou o mundo. Mesmo assim, ele ficou muito tempo na Irlanda, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Né? Eu tenho um estudo sobre isso, né, que pode estar aí, né, na internet, a respeito do processo que o livro foi submetido, né, e que foi liberado só em 1933 nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, com a liberação da publicação do livro, aí foi realmente uma liberdade no mundo, né? Os americanos começaram a ver, né? E ficaram impressionados com o conteúdo. Então, eu, esse ano, estou dando um curso, amanhã vai ser a última aula do curso, na pós-graduação sobre Ulisses, quer dizer, o romance só o curso inteiro na pós-graduação, né? E mesmo assim, não deu para a gente ver tudo, né, do Ulisses, né? Mas eu fiquei contente de ver que os alunos têm interesse por conhecer, porque o Ulisses tem essa aura de ser uma obra difícil, inacessível, impossível de ser entendido, que não é bem assim, precisa de um condutor, né? Você não dá para entrar no Ulisses assim, sem uma orientação. E hoje, a crítica, há livros, assim, guias para a leitura de Ulisses, é aquilo sendo feito, né, paralelamente ao texto, né, é muito bom. Aí você percebe a riqueza do livro. Né? E eu fiquei assim, muito feliz de ver a relação, quer dizer, do Joyce já está feita aqui, né, pelo colega, né, Walter, né, falando da questão da fantasia, tal, do mítico, né, que está lá. Né? E é uma obra fundamental das artes, não só da literatura, mas de todas as artes. Né? Quer dizer, realmente, a partir de 1922, né, tem 2 publicações realmente marcadoras, picantes do modernismo, que é Ulisses e também o poema do T.S. Eliot, né? A Terra Devastada. Né? Então, essas 2 obras, em prosa e outra em poesia, né? Que realmente marcaram fundamento as artes do mundo inteiro. Né? E raramente foram os escritores que se deixaram se influenciar pela obra de Joyce. Né? Ele realmente se tornou uma das fontes de uma leitura obrigatória, né? Apesar da chamada dificuldade. O Joyce escreveu muitas cartas, em vários volumes. E uma dessas cartas ele dizia para um amigo
E no livro, todo mundo queria saber o significado de determinadas passagens do livro, né? E ele dizia, olha, esse livro, isso eu escrevi desse jeito para dar trabalho para os professores por mais de 100 anos. Ele realmente, 100 anos, mas a gente não vai continuar por outros 100 anos a desossar na obra. Né? Só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, são mais de 2.000 personagens. Então, isso é um volume imenso. Quem se preocupa muito com as personagens acaba se perdendo, porque aquelas personagens foram ou inventadas, ou personagens que ele colocou na vida real, ele fez muito disso, e é interessante saber quem está dentro da obra, outros que ele realmente, ou amigos e inimigos, quer dizer, as personagens precisam de identificação. Há obras que fazem isso, mas realmente alguns personagens ainda não estão identificados. Né? Apesar de 100 anos, você não sabe por que ele deu aquele nome, que está relacionado. Então, se é uma obra assim, bastante complexa, ela é assim, desafiadora para os tradutores. Os tradutores, quem é bom tradutor, tem vontade de traduzir Ulisses, né? Eu não digo Finnegan's Wake, né? É muito mais difícil ainda. Mas o Ulisses, que é o mais conhecido, desafia a capacidade e interesse dos tradutores. A obra foi escrita mais ou menos de 7 anos. A tradução, essas traduções que eu trouxe aqui, todas elas estão nessa fase de 8 anos de trabalho dos tradutores. É um trabalho intenso, em geral, a pessoa deixa para o fim, né, da vida, depois, na época assim, de muita experiência, e decide traduzir. Né? Nós tivemos, em português, que é a língua que mais traduziu o Ulisses, é impressionante. A gente não sei se é orgulho de falar que o português despertou interesse. Né? Nós temos 4 traduções brasileiras e 2 traduções portuguesas, até agora. E alguns estão para sair ainda, né? Porque com o centenário, né, houve grupos. Aqui no Brasil, nós temos um projeto, as traduções estão praticamente prontas, mas não vieram ainda, né, a público, né, problemas financeiros. São as 18 vozes de Ulisses. Quer dizer, é um trabalho da editora Atelier, que reuniu 18 tradutores, cada um traduzindo um episódio. É uma coisa interessante, né? Cada tradutor escolheu, são 18 episódios, o livro. É interessante que se fale em episódio e não capítulos, né? Tradicionalmente capítulos. Mas essa obra ainda não saiu. Até antes de vir para cá, eu liguei lá, a gente não sabe quando que, né, vai sair, ou não, mas a editora, quem sabe, daqui a alguns meses, a gente vê, vai ouvir essas 18 vozes. Né? Quer dizer, cada um escolhendo o seu episódio e fazendo a sua tradução. Mas, de longe, a gente pode até achar que seja uma solução, né? Que é uma nova abordagem do texto de Joyce. Mas eu vou pegar aqueles textos das traduções que foram as mais estudadas, as mais analisadas desde a primeira publicação, da primeira tradução do Antônio Weiss. Eu não sei como é que a gente vai trabalhar aqui, mas depois, o que está a maneira de trabalhar? Eu queria que você já... Eu trouxe os textos e em meia hora, obviamente, que não dá para a gente fazer uma comparação exata. Eu queria que você colocasse outro texto, que eu faça a comparação de todas as traduções, não só. Quem está fazendo é a Gabi online, então ela está ouvindo o senhor. Está ouvindo? Então, Gabi, por favor. Tá, o título é Ulisses, 5 traduções. Pronto, é esse mesmo. Olha, eu estava falando da tradução do Antônio Weiss. Né? O Antônio Weiss, quer dizer,
Em 1966, 24 anos, não mais, 44 anos da publicação do livro em Paris, ainda não existia tradução em português. Então, os críticos da época, os professores falaram, infelizmente, não existe o Ulisses em português, se vocês quiserem, tem que ler em inglês, etc. Até que em 1966, uma data marcante, Antônio Wise resolveu publicar sua tradução, que ele já estava trabalhando nela. Né? Ele se comentava que o Wise ia publicar a tradução, essa tradução não saía. Demorou 7 anos para que ele concluísse a tradução. Em 1966, sai a tradução do Wise. O Wise, na época, ele não era tão conhecido assim. Né? Com a publicação, o nome dele passou a fazer parte da crítica e a tradução foi realmente, sofreu vários ataques. E hoje a gente vê que não tinha sentido. E esses ataques, eu sou, assim, ainda um produto desse tempo, porque eu estava no primeiro ano da faculdade, lá na Maria Antônia, em São Paulo, e os professores falavam assim, olha, Ulisses, você tem que ler, se quiser, se souber, em inglês. E essa tradução que foi feita, a porcaria, não serve, não sabe que livro foi traduzido. O que foi, assim, muito bonito, Wise, né? Ser atacado, né? A invenção. Mas, hoje em dia, a obra já está em 21ª edição, já é uma tradução realmente marcante, uma das melhores traduções do Ulisses. Né? E, seguramente, em língua portuguesa, ninguém supera mais. Porque, veja bem, eu gosto de aula de teoria da tradução, né? Eu gosto de mostrar, de ver o objetivo da tradução, quer dizer, avisando o tradutor. E não ficar apontando erros. Esses erros são até irrelevantes, desde que não mostrem a ignorância do tradutor. Né? Aí já é outra esfera. Mas na tradução é uma escolha que o tradutor faz. E o Wise, nesses 7 anos de trabalho diário, ele recompôs a linguagem do Ulisses. Então, o Ulisses tem muito vocábulo inventado, em várias línguas, né? E ele seguiu esse mesmo processo e fez a tradução dele. E depois a capacidade do Wise foi tão grande que ele dirigiu a publicação dos melhores dicionários da língua portuguesa, né? O Wise, quer dizer, um lexicógrafo, um estudioso, né? E que passou muito tempo tentando explicar, ele era muito criticado. Bom, a tradução dele, eu recomendo para os trabalhos, vamos dizer, de filologia, os trabalhos universitários, né? Pós-graduação e tal, porque realmente ele faz uma reinvenção do vocabulário, reestrutura. Né? São vocabulários de origem de diversas línguas. Como passar isso para o português? Né? Então, ele recriou. Hoje, a tradução dele já não sofre tanta crítica, porque essa fase inicial, felizmente, passou. Depois dele, ele tem a tradução, uma tradução portuguesa, do Palma Ferreira. Eu gostaria que, não sei se os participantes vão receber um e-mail, seria bom mandar esses e-mails para eles, por favor. Porque aí vocês têm os textos em casa, né? Vocês poderão fazer um trabalho, né? Mais assim, atentamente. Né? Então, esse tradutor português fez, em 89, a tradução, publicou a tradução dele, Palma Ferreira. Né? É uma tradução, assim, clean, que a gente diz, limpa. Ele pegou o texto do Joyce e colocou em português castiço, né, escorrente. Né? Então, é uma tradução que sofre essa crítica, né? Porque
a questão até as mesóclises, tudo essa linguagem literária, o Paulo Ferreira fez. Quer dizer, é uma postura do tradutor que fez isso. Né? Ele simplifica. Né? Aí, mais tarde, a gente tem a tradução de uma colega nossa, que infelizmente faleceu no ano passado, que é da professora Bernardina, né? Da UFRJ. Né? Ela traduziu também, demorou 9 anos para fazer essa tradução. Né? Lutou muito, porque ela falou, não quero morrer, porque ela já tinha. Ela morreu com 99 anos. Né? Não quero morrer sem que a publicação, sem que a tradução termine. Né? E ela fez uma tradução muito boa também, mas também, e a visão feminina, se a gente for nas peculiaridades, você vê que ela evita uma terminologia um pouco mais agressiva, tal, né? Ela suaviza também os termos, porque o Joyce é agressivo na linguagem. Né? E lá tem de tudo, né? Todas as mazelas humanas, das reações humanas, as mais bizarras, as mais comuns possíveis. Né? E a Bernardina faz uma tradução com as notas e tudo, né? Procura explicar, mas também é uma tradução que sofreu uma certa higienização, vamos dizer assim. Né? Aí, depois da Bernardina, nós tivemos uma tradução que hoje, né, em função da Companhia das Letras, né, que é a editora na nossa área de letras, né, você já chama, que deu uma certa repercussão, que é do Caetano Galindo, que é uma das últimas, né, que traduzidas. Ele publica a primeira tradução, se vê que ele não ficou tão satisfeito assim com a primeira publicação, e agora, na esteira do centenário, sai uma segunda edição. Ele fala assim, não é uma nova tradução. É lógico que ele leu todo o texto, e aquilo ali ele andou alterando alguns vocábulos. Eu aponto aqui na minha comparação. Além deles, nós tivemos também traduções não da obra inteira. Esses traduziram o romance inteiro, as 800 páginas do romance. Mas a gente encontra um ou outro tradutor que pega um determinado episódio e traduz. Né? E desses aí, o mais importante, vamos dizer assim, é a tradução que o Haroldo de Campos fez do último episódio. Ele não traduziu o episódio inteiro. Ele traduziu as últimas 30 linhas do monólogo de Molly. Então, essas últimas 30 linhas são famosas, porque elas foram traduzidas no começo. A primeira tradução, além do inglês, né, foi a tradução, na América do Sul, por Borges, que traduziu em 1925. Ele ficou tão fascinado pelo Ulisses e pelo monólogo, que ele traduziu as últimas linhas, e publicou uma revista assim, sem grande repercussão, né? E essa tradução ficou esquecida, perdida, né, nessa revista. Com o passar do tempo, a fama do Borges e tal, o levantamento da publicação, descobriram que o Borges foi o primeiro tradutor do Ulisses, né? Quer dizer, traduziu só 30 linhas, mas foi o primeiro tradutor e escreveu também alguma coisa sobre o Ulisses. Fiz a obra publicada em 22, em 25 já estava o texto do Borges lá. Depois é que ela sai em francês, alemão, italiano, etc. Então, eu trouxe para vocês esse quadro comparativo das traduções. Eu gostaria que vocês, mais fácil assim, para a gente ver, as opções, as escolhas feitas pelos tradutores. Então, tá, o texto em inglês, né? É o último episódio. Eu não sei se... Agora eu vou perguntar para o Jorge. Jorge, podemos ler o original ou já partimos desse confronto? Pode ficar a seu critério. Você tem que se acha mais apropriado.
o Molly Bloom. Eu vou ver o texto em inglês, são 30 linhas, né? Mas para vocês terem uma ideia do conjunto. Senão a gente só fica no fragmento, a gente perde a comparação. A ideia é ótima, está funcionando, né? Os bastidores. Você vê também a linguagem do Joyce, que está aqui no original. Dizer, não tem pontuação, né? Ele abolia a pontuação. E esse monólogo é quando no último episódio, a Molly era assim, ele fez um contraponto com a Penélope. Né? Então, a Ulisses também, pelo nome, né, reporta muito a tragédia grega, né? A Odisseia. Mas não que o Ulisses, como a gente às vezes lê, que como se ele fosse assim, um contraponto a todo momento. Não, ele se aproveita da Odisseia e faz uma Odisseia do homem contemporâneo. Então, não é necessariamente assim que ele seguiu para e passo, como se fosse alguns que eu falo, que é uma paródia. Isso é um absurdo dizer isso. O que o Joyce fez, ele tem a Odisseia, que a Odisseia é o transcurso, né, a viagem de Ulisses, né, daqueles 10 anos de retorno a Ítaca. Né? Um poema extraordinário. E ele, vez ou outra, ele se apropria de alguma coisa da Odisseia. Um título, para a gente comparar o clássico, o moderno, né? Mas não que seja realmente uma paródia. E a Molly Bloom, aqui no episódio 18, tem o seu contraponto na Penélope, da Odisseia. E é interessante mostrar como é que é a Penélope moderna. Às vezes está na discussão, as mulheres gostam muito desse episódio, que aí mostra a questão da mulher. Você tem a mulher Penélope e a mulher Molly Bloom. A Molly Bloom ela é mais ativa, né? Ela é contestadora, é uma cantora lírica, né? Também ligada às artes, né? E casada com o Leopoldo. O Leopoldo não tem nada do Ulisses, né? O Leopoldo é um homem comum, sem atrativo nenhum físico, né? Ou mental, mas é o cidadão de todo mundo, das ruas de Dublin. Né? Essa é a grande contribuição de Joyce. Ele pega uma personagem sem qualquer atrativo, faz dela assim, o leitmotiv de todo. O Bloom está em quase todos os capítulos, a partir do 4º capítulo, principalmente, em que ele aparece mais incisivamente. Então, esse Bloom, esse homem, né, de 38 anos, casado com essa mulher diferente, ela o trai, ele sabe disso. Né? Mas ele finge que não sabe, né? Ele fica, né? Eles não têm mais relações sexuais há 16 anos, então é uma coisa que a gente precisa. O Joyce vai dando as informações assim, ao longo da narrativa. Né? A gente fica só ao final que você vai poder juntar as coisas para dizer realmente. E aqui é uma trajetória. Quer dizer, o Leopoldo sai de casa cedo, prepara o café da mulher, né? Porque até é uma coisa assim, bastante inovadora na época, né? Até hoje. E normalmente é a mulher que prepara o café com o marido, que fica na cama. Né? Mas hoje, o Joyce do Ulisses, ele prepara o café, tem a gata, fica ali, tem um café reforçado, tá, alguns produtos assim, da culinária irlandesa, muita gordura, muita salsicha, né? E ele vai levar para a mulher na cama. Que vai terminar, depois, uma reação que ele vai fazer, ele vai pedir a ela que no dia seguinte fosse o contrário, ela que devia fazer o café para ele. Então, ele sai de casa, né, percorrendo as ruas de Dublin, né,
E até a gente diz que se um dia a cidade de Dublin desaparecer e quiser ser reconstruída, é só ler o Ulisses, porque mostra o Leopold passando pelos vários locais, né? Ele vai à igreja, ele vai até um enterro de um amigo, ele passa por várias ruas estreitas, becos, e vai vendo as pessoas, né, a situação dele. Né? E aí a questão do fluxo de consciência, que também isso é uma coisa bastante importante, ele não inventou esse método de narrar, ele simplesmente aperfeiçoou de um autor francês, né, que ele deu, e realmente gostou do estilo. Mas realmente muita gente fala, ele é o inventor do instrumento. Não foi inventor, mas ele simplesmente aperfeiçoou. Os outros escritores se apoderaram, eles fizeram muito bem, foram influenciados por esse estilo joyceano, né? Que é aquela coisa de a consciência que é o in and out, né? Quer dizer, está andando, pensa, depois expressa alguma coisa, conversa com alguém, por isso que precisa ler com certo devagar, porque senão você acaba perdendo o fluxo, né? Sabendo o que ele está realmente pensando, o que ele está sugerindo e realmente o que ele está falando, né? Aos diálogos. Então, é uma obra que exige uma leitura bastante lenta, né? Tem que ler devagar para não perder esse fluxo. Então, ele passa por tudo isso, tá? E depois à noite você está voltando para casa. Eu até procuro evitar, porque depois daquela mesma tarde, a Molly Bloom estava, né, como o diretor do teatro. Os dois viviam, né, tinham relações juntas. Né? Bom, e ela começa a falar, são cerca de 50 páginas, sem pontuação. E ela está na cama e começa a rememorar, falar da vida, o presente, o passado. Né? O futuro é pouco, mas mais o passado e o presente. Então, daqui. É no final de tudo. Né? Você tá né? Ela tem o grupo ainda não chegou em casa. Né? Até aqui está por volta de 2 horas da manhã. Né? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui vocês. I gave him the bit of seed cake out of my mouth, and it was mid-year, like now, yes, 16 years. Então, você vê que ele dá essa informação. Faz 16 anos, rememorando o que aconteceu há 16 anos, né? E era no ano bissexto, né? Aí você vai no calendário, está tudo lá direitinho, é exatamente isso, né? 1904, né? My God. Então, essas entradas, você vê que ele fala, esse yes é repetitivo, é reiterado a todo momento, né? Como se fosse uma ligação, né? Do pensamento com o outro. Então, o que é? Ela está lembrando do marido. Apesar de ter estado com o Boyle, do diretor do teatro, ela, no final, há uma certa declaração de amor, reconhecimento do amor que ela sente pelo marido. E fica essa é uma questão bastante, eu sei que as feministas analisam isso, não é possível, né? E Bloom está chegando. Oh, my God. After that long kiss, I near lost my breath. Yes, he said. Eles trocaram primeiro um beijo longo, né? He said, I was a flower of the mountain. Essa declaração, né, do namorado. Você é a flor da montanha, né? E ela guardou aquela frase, né, durante tantos anos. Yes, so we are flowers, all a woman's body. Os erros também são propositais de Joyce. Aqui muita gente fala, não tem de inglês, mas é assim mesmo que aparece lá. Yes, that was one true thing he said in his life.
Você vê que ela reconhece, né, e se autoelogia. Foi a única verdade que ele falou. Né? And the sun shines for you today. Yes. And that was why I liked him. Because I saw I could always get around him. And I gave him all the pleasures I could lead him on till he asked me to say yes. Aquela história que eu falei, esse yes é naquela representação. Quer dizer, a namorada precisa falar sim. Né? Isso a gente vê mesmo no namoro dos nossos dias, né? Parece que tem que dizer sim, né? Tem que confirmar, não é simplesmente, né, sugerir. I wouldn't answer first. Ela resiste em responder, né? And looked out over the sea and the sky. I was thinking of so many things he didn't know of Mulvey. Mulvey também é outra, são mais dois personagens. And Mr. Stanhope and Hester. Isso aqui são os antigos namorados dela, né? Ela lembra. And father, and old Captain Groves, and the sailors playing all birds fly. And I saw, took, and washing up dishes, they called it, on the pier of the center in front of governor's house. With the thin round, his white helmet, poor devil, half hosted, and Spanish girls laughing. Porque a Molly Bloom, ela não é irlandesa, ela tem sangue latino, ela é sangue espanhol, né? Ela nasceu em Gibraltar, né? Isso é toda assim, meio gypsy, né? Meio cigana e tal, né? Tem toda aquela sensualidade da mulher latina e tal. Ao passo que o Bloom é irlandês, frio, né? Assim, tem muitos atrativos, né? Então aqui ela mostra the girls laughing their shawls and their tall combs and the auctions in the morning, the Greeks and the Jaws and the Arabs and the devil knows who else from all the ends of Europe and Duke Street and the Fowl Market, all shopping outside large Sharon. A cidade, né? And the poor donkeys sleeping half asleep. Você vê que o Joyce usa também a linguagem poética. Veja essa frase, citada até como anterior. Poor donkeys sleeping half asleep. Vamos ver como é que os tradutores se viraram com essa passagem aqui. And they falls and the clocks asleep in the shade of the step and big wheels of the carts, of the bows, an old castle, thousands of years old, yes, and those handsome moors. Aí ela lembra dos namorados, dos homens, dos voos bonitos e tal, né? All in the white and turbans like kings, asking me to sit down in their little bed of a shop in Ronda, que também é uma cidade, with the old windows of the posadas, glancing eyes, lacking speed for lovers to tease the iron, and wine shops half open at night, and the Castanet at the night we missed the boat of Algeciras. Então, está mostrando esses últimos momentos até que ela realmente decida dizer sim para ele, e eles realmente vão se casar depois. And the watching going about serene the land, and oh, awful deep down toward. And oh, the sea, crimson sometimes like fire, and the glorious sunsets of the big trees in the Alameda Gardens. Yes, all the clear little streets in pink and blue and yellow house. Você vê que ela tem a imaginação bem presente desse primeiro encontro com o Bruno, né? Apesar que o primeiro encontro ela está falando no final do livro, né? The jessamine and geraniums and cactus, as flores e tal, né? Gibraltar
as hell where I was flowers of the mountain. Yes, and I put the rose in my hair. Ela toda cigana, né? A flor do cabelo. Like the Andalusian girls use. Or shall I wear red? Red, yes. And how he kissed me under the Moorish wall. Foi um beijo no muro, bold. And I thought, he was another. And then I asked him with my eyes to ask him yes. And then he asked me, would I yes to say yes? My mountain flower. And first I put aqui, veja essa cena final. And first I put my arms around him. Yes. And drew him down to me. Então você vê que está aqui também a questão da mulher exercendo a parte ativa. Né? Ela agarra e puxa, né? Ela está deitada, ela puxa o seu corpo. Né? So he could feel my breasts all perfect. Yes. And his heart was going like mad. And yes, I said yes. I will, yes. Né? Essa repetição do sim, sim, sim. A mulher diz sim. E assim termina. Bom, agora vamos fazer. Eu pensei algumas frases, e ver como é que são depois. Eu peço para o Jorge. Já está no fim, né? Já está no fim. Mas deixa eu dar dois exemplos aqui. Eu pus Haroldo, Wise, as traduções, né? I gave him the bit of seed cake out of my mouth. Veja que o Haroldo traduziu. Eu lhe dei um pedacinho de doce de amêndoa que tinha em minha boca. Wise, eu dei a ele um pouquinho de bolinho de cheiro da minha boca. O Paulo Ferreira, dei um pedacinho de bolo de anis, tirando-o da boca. Você vê que esse tirando-lhe da linguagem erudita, que como diz, né? A Bernardina, que a tradução dela mais limpa. Eu lhe dei um pedacinho de bolo de sementes aromáticas que eu tinha na minha boca. E o Galinho, que é a tradução mais recente. Eu dei para ele, o Galinho também usa muito da linguagem moderna, né? Ele coloca, às vezes, frases novas. E a vaca foi para o brejo, né? Isso existe em Ulisses, né? Mas ele coloca bem essas expressões. Eu dei para ele um pouquinho do pão de gergelim que estava na minha boca. Depois, eu dei para ele um pouquinho do bolo de cominho que estava na minha boca. Então, ele corrigiu esse bolo de gergelim. Não cabia dentro da tradução. Então, ele fez pequenas correções. Bom, gente, esse é o trabalho, né, que só para dar uma amostragem para vocês, e que você depois em casa, vocês fazem as análises, porque é muito rico você extrair a visão dos diversos tradutores, né, que enfrentaram o texto e deram essa contribuição, e deu o que chama de afterlife. A vantagem do tradutor é isso, ele é um sujeito que dá vida, prolonga a vida do texto original. E aqui vocês têm esses exemplos. Sabe que estaria, no caso, faltando mais duas traduções. Mas pelo que tem aqui, eu acho que você já tem uma ideia, realmente, de como o texto foi traduzido. Então, em língua, a tradução do Ulisses, o maior volume de tradução foi em língua portuguesa. Esse mérito, né? Até os estrangeiros, nossa, os brasileiros, os brasileiros gostam de desafiar, né? E traduzir, e tem mais duas novas traduções. Isso texto integral, sem contar pedacinhos que cada um traduz. Gente, muito obrigado pelo cansaço que vocês estão sofrendo, né? E sempre aquela ideia, a gente podia falar mais, né? Mas já deu uma amostrazinha, né, Jorge? Muito obrigado pela paciência.
Bom, agradecemos então a fala do professor Gentil. Muito também esclarecedor, assim, também mostrando, fazendo um pequeno exposição sobre a aula do Joyce, justamente Ulisses, e centrando no último episódio e mencionando as traduções. Ulisses, agradeço, né? Agradeço a fala, sempre interessante, sempre enriquecedor ouvir sobre Ulisses, né? Sempre tem uma coisinha diferente que a gente está descobrindo aqui, tá? E é sempre um trabalho, eu disse, eu sempre falo, um trabalho coletivo, né? Não é de uma pessoa só, né? Então, isso, cada um traz uma pequena descoberta, uma pequena... exatamente. E o fato de ter tantas traduções do português mostra, né, de certa forma, esse desafio, esse interesse pela obra. Então, mais uma vez, obrigado pela palestra. E esperamos tê-lo novamente, quem sabe uma fala semelhante, né? A gente pode estender um pouco ainda nos próximos anos, a gente vai fazer nova. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. Então, passamos a palavra ao professor Guilherme. Então, professor Guilherme Magro da Rocha é professor substituto na Unesp, atua nas disciplinas de Língua e Literatura Inglesa, graduação e licenciatura em Letras, pela Faculdade de Ciências. O professor possui graduação em licenciatura em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis. Nessa instituição, também realizou seu mestrado cultural em Letras na área de Literatura e Vida Social, com livre pesquisas em literatura comparada e estudos culturais. Foi estudante visitante de pós-graduação na Universidade de Aveiro, em Portugal, pesquisador visitante na Universidade de Texas, e sobre os auspícios do governo alemão, produziu pesquisa na International English Library na Alemanha. Vamos falar aqui impressionante. Bom dia. Eu primeiro gostaria de me desculpar com o professor Gentil, porque essa vida de comissão organizadora a gente nunca consegue ficar parado, né? Tem que levantar e resolver uma série de problemas, por isso que eu fiquei saindo, voltando. Enfim, por conta do tempo eu vou tentar ser o mais breve possível e vou me ater ao meu roteirinho também. Bom, vocês me escutam bem? Se eu falar assim, há diversas formas da gente pensar, você já pode passar, Gabriela. Gabriela agora é a voz da minha consciência. De se pensar as relações entre o modernismo e a literatura infantil. Logo de cara, a gente pode eleger alguns temas de pesquisa, como a literatura infantil do período modernista, a influência da literatura infantil no modernismo, ressonâncias formais entre a literatura infantil e a literatura dita adulta, cross-writing e audiência dupla de ilustradores e autores modernistas, a criança como sujeito do texto modernista, a tecnologia e a produção do livro infantil modernista, enfim, uma diversidade de possibilidades para se trabalhar. E aqui, nesses breves minutos, eu vou me ater a alguns desses tópicos, me focando na literatura anglo-americana. A minha fala ela conversa muito com a fala da professora Dirce, de ontem à noite, e a contrapõe em certos momentos. Pode passar, por favor. Assim como o professor Walter, eu também sou uma pessoa que gosta muito das antologias e dos compêndios. E numa busca bem rápida pelos bancos de dados online, não foram muitos os resultados que a gente encontra sobre a relação entre os temas de literatura infantil e modernismo. A professora Carmen Westman pensa em duas possibilidades de explicação, e as duas estão na antologia da Norton de literatura infantil. No texto de abertura dessa antologia, escritos por profissionais de renome na área, como Jack Zipes, Lisa Pohl, Peter Hunt, Gillian Avery, aponta-se que, e eu cito, tipicamente o termo literatura excluiu a literatura infantil. Exclui.
Quer dizer, como se a literatura infantil fosse marcada como algo separado do que seria uma literatura real, entre aspas. Essa exclusão seria, então, o primeiro motivo. Já o segundo pode ser identificado no próprio sumário da antologia, que vocês veem pequeniníssimo atrás de mim, que é dividido por gêneros textuais e não por cronologia. Então, se você pega essa antologia da Norton, ela está dividida em gêneros textuais. Alfabetos, nonsense, histórias religiosas, histórias de aventura e assim por diante. Esses pontos se configuram como pontapés iniciais para uma compreensão das relações entre os termos literatura infantil e modernismo literário. Culturalmente, tanto dentro quanto fora do ambiente acadêmico, a literatura infantil tem lutado para ser reconhecida como algo além do que se chama pejorativamente de kiddie lit, né, que seria essa literatura para crianças de uma maneira muito pejorativa em inglês, como coloca Beverly Lyon Clark. Westman escreve que, excluída do passado, no passado de muitos debates de literatura e historiografia literária, a literatura infantil ainda não tem espaço na maioria das pesquisas sobre o modernismo, nem como movimento literário, nem como período literário. Quando a gente pega naqueles dicionários de literatura, como aquele do Childs and Fowler, que é, acho que é da Routledge, da editora Routledge, quando eles vão descrever, quando eles vão explicar, definir o que é o modernismo, eles questionam quando é que se começa, por exemplo, ou no simbolismo francês, ou no colapso do naturalismo, quando é que termina, e entre aqueles termos do Kermode, com o paleomodernismo, neomodernismo, enfim. A gente pode considerar como um conceito temporal, né? Então, digamos, 1890, 1930, ou atemporal, aí a gente voltaria lá para o Stern, por exemplo. E para esses estudiosos, para o Childs e para o Fowler, o melhor foco continua sendo nesse grupo de grandes escritores, entre os quais estão incluídos Henry James, Conrad, Proust, Faulkner e também poetas, né, como Malamé, Yeats, Howard, Eliot, enfim, cujas obras são esteticamente radicais, contêm inovações técnicas marcantes, enfatizam a parte espacial, fugal em posição cronológica, enfim, essa desrealização, ou até, como colocam Ortega e Gasset, né, desumanização da arte. Próximo, por favor. Se o próprio modernismo apresenta, então, essas diversidades, esses diversos caminhos, a relação entre a literatura infantil e o modernismo ela é complicada e contraditória. Quando a Jacqueline Rose publicou em 1984 um livro que até hoje é o mais citado no estudo de literatura infantil, que é o The Case of Peter Pan, essa condição chamou a atenção de quem ensina e pesquisa literatura na área de literatura infantil. O que a Jacqueline Rose argumenta é que os escritores de livros para crianças rejeitaram conscientemente o modernismo literário, e isso foi parte de uma estratégia de resistência a uma mudança cultural. Ela sugere que, por conta disso, a literatura infantil forneceu um refúgio para os escritores, que fugiam de uma estética modernista, e ela trouxe um bom argumento para uma boa evidência desse argumento dela, que é uma declaração do Isaac Bashevis Singer, que foi Prêmio Nobel da Literatura. Ele disse o seguinte, abro aspas: vim para a literatura infantil porque vejo nela o último refúgio de uma literatura enlouquecida e pronta para o suicídio. E ele deixa claro, ele faz através de referências ao Finnegan's Wake, né, que justamente pelo impacto do modernismo, ele estava, entre aspas, se retirando. Outro argumento que não é utilizado pela Jacqueline Rose, mas que a gente podia trazer, é do próprio Henry James, que descrevia as mulheres e as crianças como leitores, entre aspas, irreflexivos e acríticos, incapazes de apreciar um texto que fosse intelectualmente orientado e autoconsciente de escritores, como ele, modernistas. O trabalho da Jacqueline Rose ele não se difere muito dos outros que buscaram examinar as interações entre esses campos, que costumam insistir em dividir a literatura infantil e o modernismo literário. Para Humphrey Carpenter, por exemplo, que é outro grande estudioso da literatura infantil, ele vai se focar no que seria a era de ouro da literatura infantil.
seria da publicação de Alice no País das Maravilhas até do Ursinho Pooh. Então, bateria um pouco se a gente pensar nessa divisão temporal, como o Tio Eisenhower aqui eu citei. Os romances publicados nessa era de ouro da literatura infantil, segundo Carpenter, refletiam um desejo de se escapar do mundo moderno e de se enclausurar numa Arcádia inocente e idílica. Nesse sentido, a impressão que ficamos é que a literatura infantil é regressiva, enquanto o modernismo, né, a dita para adultos, entre aspas, é progressivo. Entretanto, a literatura infantil nem sempre é tão segura, tão idílica, tão repressiva quanto querem esses críticos e esses pesquisadores. Na verdade, ela pode ser tão complicada, inquietante e complexa como a literatura para adultos. Um olhar mais atento aos próprios textos literários vai reconhecer a complexidade e a inovação que os colocam em pé de igualdade como muitos dos textos. Em vez de simplesmente serem admitidas semelhanças, diz Marx Brogan, os pesquisadores precisam conceder aos textos infantis a mesma atenção que dão a obras de Gertrude Stein ou do próprio Joyce, para ver como determinados textos contribuem para a paisagem do modernismo literário. Vou pulando aqui. O próprio modernismo deve muito à ideia de criança como transcendente e inspiradora. Se a gente pega o Baudelaire, por exemplo, ele dizia o seguinte, cito, as crianças veem tudo como novo. Não há nada que se assemelhe mais à inspiração que a alegria com que as crianças absorvem a forma e a cor. O que é genial é apenas a infância e descoberta à vontade. Pode passar o slide, por favor. Obrigado. A própria Virginia Woolf via as crianças como seres exigentes e fascinantes. Ela escreve no seu diário sobre sua sobrinha, Anne Stephen, o seguinte. Eu vi Anne falando sobre uma foca branca e pedindo para que eu lesse para ela. As crianças têm o que nenhum adulto tem, essa franqueza. Tagarelam, tagarelam, tagarelam. Anne vai e vem de uma espécie de mundo próprio, povoado por suas focas e cães. Está feliz porque vai tomar chocolate hoje à noite. Vai comer amora amanhã. As paredes de sua mente estão cheias de coisas tão vivas e brilhantes. E a Virginia Woolf, como a gente sabe, principalmente se pensa naquele texto, Mrs. Bennet e Mrs. Brown, ela está muito interessada nessas paredes da mente, né? Essa mídia esses feixes que a nossa mente traz. Esse texto que vocês veem aí, essa capa, é de Nurse Lupton Scurton, que foi o único dos dois textos dela como livro ilustrado infantil, né, como Picture Books, que foi publicado no Brasil. Então, a Virginia Woolf há dois textos da Virginia Woolf publicados como livro infantil ilustrado, esse é um deles, A Cortina da Babá Lupton. Esse livro, o rascunho dele, esse conto, na verdade, o rascunho dele se encontra no volume 2 do hológrafo de Mrs. Dalloway, e foi escrito provavelmente no outono de 1924. Sem título, o conto interrompe a cena na qual Septimus observa a Razia costurando um chapéu para a filha de Mrs. Filmer. Na página seguinte do hológrafo, a Woolf retoma essa cena. No original datilografado do conto, sem data, com alterações hológrafas, intitulado Nurse Lupton Scurton, foi descoberto há pouco tempo, 20 anos, entre os Charleston Papers, que estão na King's College, Cambridge. Em seu prefácio para a primeira edição, o próprio Leonard Woolf diz que o conto foi escrito para a sobrinha da Virginia Woolf, a Anne. E essa Nurse Lupton, mesmo, ela teve uma existência real na casa da família. Então, essa babá era, na verdade, uma pessoa muito conhecida por aquelas crianças, né? E ela é protagonista desse texto. Então, ela traz das experiências das próprias crianças. Ela tinha um público muito bem pensado, né? Então, ela traz essas informações para esse público absorva. Pode pular, por favor. Pular? Passa. Obrigado. Já A Viúva e o Papagaio foi publicado pela primeira vez no Charleston Bulletin, jornal publicado pelas crianças dela em Charleston, na década de 20. Mais tarde, o conto alcançou o público mais amplo ao sair no Red Book Magazine e, posteriormente, numa edição ilustrada por Gillian Bell, sobrinho neto de Virginia Woolf, em 1988. A Woolf também tem uma cor local essa história, né? Ao situar a casa do irmão da viúva perto de Mum's House.
a casa na aldeia de Bracknell, para a qual os Wolff se mudaram ao saírem da Ashland, em setembro de 1919. Já o reverendo James Hawkesford, que aparece nesse texto, que tenta consolar a viúva, né? Ele foi vigário de Bracknell entre 1896 e 1928. E aí também é um texto que ele não está, esse picture book, esse livro ilustrado, ele não está em circulação na Inglaterra, mas ele está em circulação em Portugal. É por isso que eu trouxe esse monte de capas com texto, com as traduções. Portugal é onde tem a maior quantidade de traduções, porque esse é um livro indicado para o 5º ciclo. Então, o aluno da escola, ele tem que ler, porque esse texto vai ser trabalhado. E é por isso que ele tem essa diversidade de edições com diversas ilustrações. É importante a gente lembrar que o período entre 1923 e 27 ele foi extremamente frutífero na vida da Virginia Woolf. Além da publicação desse ensaio que eu mencionei, o Mr. Bennet e Mrs. Brown, e também do romance Mrs. Dalloway, o surgimento do primeiro volume de The Common Reader, que inclui ensaios sobre Chaucer, Jane Austen, George Eliot, entre outros, do romance To the Lighthouse, que é considerado um dos seus experimentos literários de maior sucesso, além de diários, textos jornalísticos, então foi realmente um período bastante profícuo. Nesse intervalo de tempo, ela também participou da Charleston Blood and Supplements, esse caderno capitaneado pelos irmãos Quentin e Julian Bell. Esse suplemento, né, era um suplemento feito pelas crianças, narrava eventos cotidianos da residência de Charleston, suas pequenas aventuras, fazendo previsões do tempo, que eram mais adivinhações do tempo, um registro de quem visitava a casa, então hoje veio fulano, observações sobre natureza, e entre outros. Pode passar, por favor. Aí vocês têm Charleston, né, o Quentin Bell e Charleston no fundo. Quentin e Julian eram sobrinhos da Virginia Woolf, né, filhos de Clive Bell e de Vanessa Bell. O menino morreu, Julian morreu com 29 anos de idade, por conta ele foi combater na Guerra Civil Espanhola, e o Dimar e o Quentin, ele se tornou um escritor premiado. Esse boletim, né, esse suplemento, desculpa, ele foi criado em 1923. Na época, o Julian tinha 13 anos e o Quentin 15. Tratava-se de um suplemento de circulação privada de temas familiares, notavelmente a vida desses moradores, nessa propriedade focalizada em East Sussex, Inglaterra. Para onde a Vanessa Bell se mudou com o amante, né, com Duncan Grant e com David Garnett, que por sua vez também se relacionava com o Grant. O que eu quero mostrar para vocês aqui, pode passar um slide, pode passar para o próximo também, é que ontem a Dias falou assim, não, porque os modernistas escrevem para crianças praticamente no fim de suas carreiras. Né? Tudo bem, acho que isso pode ser verdade para o James Joyce, mas se a gente pega outros escritores, como a Virginia Woolf, como a Gertrude Stein, a gente, na verdade, tem na literatura infantil um espaço de experimento em que essas pessoas testam, entre aspas, a sua estética. E, na verdade, no caso da Virginia Woolf, isso se configura como uma espécie, como que a gente chama de... esqueci a palavra. Lembra da segunda. Cadê aqui? Colaboração intergeracional, que é aquela em que há uma relação já muito bem colocada e explícita entre esses autores, o adulto e a criança. Então, por exemplo, nesse caso de Charleston, era um texto escrito a 6 irmãos, né, entre Virginia Woolf e os seus sobrinhos. Às vezes ela ilustrava, às vezes um deles ilustrava, às vezes um fazia a vez de editor. Então, há esse contato que se mostra como colaboração intergeracional entre a própria Virginia Woolf e os seus sobrinhos. E essas colaborações, elas se repetem, por exemplo, no caso da Gertrude Stein, como se repetiram, ainda que em outra medida, como aconteceu em outra medida com o Lewis Carroll, que acaba sendo um grande pontapé inicial para a estética modernista, né? Ele e Eduardo Lia, como nós discutimos ontem à noite. Pode passar, por favor? Opa, olha, nem expliquei para vocês. Aquilo pode voltar. É uma página desse Charleston Bulletin.
E aí, nesse caso, nós temos justamente essa Baba Lupton, porque o que a Susan Dick diz é o seguinte: pode ser que aquela babá do conto tenha uma existência. E o que a gente percebe, observando esses manuscritos, é que não pode ser. De fato, essa mulher existiu, fazia parte do cotidiano dessas crianças, e foi absorvida por elas, pela Virginia Woolf, nesse ponto, e pelas próprias crianças, nesse texto. Se eu não me engano, explicitamente, ele tem especificamente, a ilustração é do Quentin Bell, o texto é da Virginia Woolf e a grafia é do Julian. Então, tem sempre essa colaboração entre o autor adulto e as crianças, né, os autores infantis, que se conversam e se decidem em pé de igualdade sobre qual vai ser o rumo, né, a estética desse texto. Agora sim, pode passar. Então, é isso, né? A agência, em vez de ver as crianças como impotentes, passivas, dependentes dos adultos, a Victoria Fox enfatiza a agência das crianças e o diálogo produtivo que surge quando adultos e crianças interagem em processos criativos. Desafia a suposição de que os adultos produzem textos e as crianças simplesmente consomem. Na verdade, aqui elas estão reunidas em prol de um artefato cultural, na produção de um artefato cultural. Para Reynolds, fossem pintores, escritores, modernistas estavam interessados nos olhos destreinados, nas percepções intuitivas intensas da infância. Para ela, eles se basearam em ideias, atividades e atributos associados às crianças da infância num esforço para romper com as formas tradicionais de ver, pensar e interpretar o mundo. O brincar, por exemplo, passou a ser visto como base da imaginação, da fantasia, da criatividade. Se a gente pensa naquele creative corpse que os surrealistas faziam, né? O que é isso, se não exatamente esse brincar estético? Para Victoria Veronique, o próprio fluxo de consciência caracteriza as primeiras narrativas infantis, que esperam a fala mediada, podendo apresentar repetição excessiva, fazer uso do lúdico, equivocado, da gramática, tudo em grande velocidade, sem pontuação. O texto tem uma urgência, como um sonho, qual você acorda e quer se lembrar. Eu gosto muito do conceito de como é que você lê Gertrude Stein. Tem uma relação muito interessante com essa questão do fluxo de consciência. Né? Diz assim, isso sai no press release do livro The World is Round. Não se preocupe com as vírgulas que não estão lá. Leia as palavras. Não se preocupe com o sentido. Leia as palavras mais depressa. Se você tiver algum problema, leia cada vez mais depressa até que você não mais o faça. Então, agora eu começaria a falar sobre Gertrude Stein, mas vou pular por uma questão de tempo. Pode passar. Pode passar. Isso. E a gente pode se perguntar, será que esses modernistas diminuíram esses experimentos estéticos de alguma forma, como muitos desses autores também colocam? E aí eu trouxe essa imagem de um picture book do Ionesco, e vejam só o que o Ionesco escreve. Né? She had a mama who was named Mrs. Jacqueline. Então ela tinha mãe que se chamava, a personagem se chama Jaqueline. Então ela tinha mãe que se chamava Senhora Jaqueline, o pai se chamava Senhora Jaqueline. A pequena Jaqueline tinha duas irmãs que se chamavam Jaqueline e dois primos, homens, né, primos, que se chamavam Jaqueline, e duas primas que se chamavam Jaqueline, e sua tia e seu tio que se chamavam Jaqueline. Para quem é a cantora careca, eu não preciso nem dizer para vocês que o diálogo é extremamente claro, né? E lá eu acho que são os senhores e senhoras Smith. Será que eu estou muito enganado? Mas enfim, aí tem os filhos, que também são Smith, e não sei o que, não sei o que. Então, e se a gente pega a Gertrude Stein, é a mesma coisa. Se a gente pega um conto como Ada e um livro como The World is Round, exatamente, a gente tem que seguir exatamente esse conceito do press release que eu acabei de ler para vocês. Nossa, parece que não faz sentido. Não é mais depressa. Até que você não tem que ler mais. Então é uma coisa mais aural, né? Como a Dirce insistiu bastante ontem. Então, é claro, Virginia Woolf e Gertrude Stein são os únicos cross-writers, né? Que são aqueles que escrevem para diferentes públicos.
Sandra Beckett tem um estudo muito interessante que ela aponta, né, ela pega alguns modernistas franceses e aponta, divide eles em 3 categorias. Aqueles que estão em obras infantis originais, aquelas obras infantis originais escritas por autores já consagrados, por seus trabalhos para adultos, as adaptações infantis de romances para adultos realizadas pelos próprios autores, que agora direcionam seus textos para um novo público, obras de audiência dual, portanto, consumida por adultos quanto por crianças, sem quaisquer modificações no texto verbal. Aqui eu concordo muito, né, e termino a minha fala nisso com a Juliette Dusenberry, que diz que há uma relação bem desenvolvida da literatura infantil modernista e que se pode até argumentar que o modernismo é um produto da literatura infantil. Porque vamos supor que a gente está numa sala de aula e a gente começa a falar sobre miseramínio, fluidez cronológica, o jogo de palavras sofisticado, focalizadores não confiáveis, limitados, fluxo de consciência. Isso tudo a gente já tinha visto no Lewis Carroll e no Edward. E esse texto da Dusenberry é muito interessante, porque ela vai pegar os diários, as cartas da Virginia Woolf, e vai mostrar como que a geração dela é um produto dessas pessoas que leram, né, Lewis Carroll. E como o nonsense, né, que se você, quando o Ionesco fala do que é o absurdo para ele, por exemplo, a gente pensa muito na própria definição de nonsense. E como ele próprio acaba retomando Lewis Carroll. Se a gente pega o manifesto surrealista do André Breton, ele diz, né, mas na poesia seja nonsense como foi Lewis Carroll. Então, há essa forte presença dele e dos contemporâneos, até do próprio Edward Lear, nessa literatura. E, por fim, muitos modernistas publicaram textos para crianças em vida, como é o caso do T.S. Eliot, como Old Possum's Book, Practical Cast, Langston Hughes, Spoken in Fina, Cummings, His Wills and Other Poems, H.T., The Hedgehog, Gertrude Stein, The World is Round, entre outros, que tiveram essa produção explicitada postumamente, né? Por exemplo, esse texto que eu mostrei para vocês da Virginia Woolf, em parceria com os sobrinhos, eles foram adquiridos pela Biblioteca Britânica em 2013, e depois disso a biblioteca reuniu um grupo desses textos e publicou, né? Então agora eles são os últimos originais da Virginia, digamos assim. E, enfim, há uma diversidade de maneiras de se pensar sobre essas relações entre modernismo literário e literatura infantil. Eu só quis apresentar algumas delas. Muito obrigado. Parabéns, Mário, sua fala, também traz bastante esclarecimentos sobre o modernismo e literatura infantil. Até já respondeu a minha pergunta que eu estava pensando em fazer antes de vir para cá. Então, assim, como que o modernismo, como os avanços do modernismo se encaixam na literatura infantil. Mas é uma linguagem dupla. Sim. Bom, então, são abertas as perguntas. Professor Gentil, professor Mário, professor Walter, se estiver online. A gente tem um pouquinho de tempo para perguntas. Então, acho que podemos encerrar. Eu acho que podemos no caminho. Então, muito obrigado a todos e parabéns pela sua. Se a gente fala pelo que é apaixonado, não para de falar. Lembra que o evento continua à tarde, por favor? E à noite. Eu lembro a vocês, então, que a nossa próxima programação são os simpósios, que serão realizados de forma remota, as duas. E às 4h30 nós teremos nesse salão de atos uma discussão sobre um filme que foi realizado em Assis, também uma atividade cultural. O diretor e os atores estarão aqui. Espero você. E 7h30. E às 7h30 nós temos a mesa redonda sobre literaturas orientais? Não, ocidentais, né? De experimentos estéticos nas literaturas ocidentais. Muito obrigado. Obrigado.